Por que ser insensato se tornou tão atraente nos dias de hoje? Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Peço para que você possa compartilhar e curtir essa mensagem, caso essa sabedoria lhe traga algum proveito. Bom, a insensatez, particularmente, eu creio que seja o oposto da sabedoria. Todo o princípio da sabedoria está pautada na forma como você usa o conhecimento que você obtém. Veja, eu cresci ouvindo meu avô dizendo para mim que o importante não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. E é muito importante você saber fazer aquilo baseado no que você sabe. Isso é o princípio da sabedoria. A sabedoria não é você ter todo o conhecimento do mundo. A sabedoria é você saber aplicá-lo, ainda que seja pouco. E a insensatez para mim é o oposto disso. Veja, particularidade do que é insensato, desprovido de juízo. Aqui como um exemplo diz, a insensatez do namorado é um tormento para ela. Ação que resulta da ausência de prudência. Imprudência. Uma insensatez que lhe custou muito. Então a insensatez, pela própria definição do dicionário, em seu significado, é ausência de prudência. Veja, vamos agora acompanhar esse provérbio. O alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do insensato estão nas extremidades da terra. É um assunto interessante debater sobre a insensatez e a sabedoria, que, em parte, você pode perceber que na própria escritura você já tem a base da premissa para você adquirir toda essa gama de conceito para a sua vida entre insensatez e sabedoria. Quando você busca sabedoria, você busca aplicar com prudência aquilo que você aprende. A falta de sabedoria gera exatamente a insensatez. Os olhos do insensato estão nas extremidades da terra, porque na verdade o insensato ele não busca seu limite. Ele não entende que a vida precisa de freios próprios. Não é ninguém que tem que controlar você. Você que tem que ser o próprio controle. A pessoa que é insensata, ela não coloca limite nas suas palavras, nas suas ações. Ela é extremamente vulgar, é extremamente ruim para se ter qualquer tipo de conversa, relação. A lista não para de subir. Não é possível que nós venhamos a crescer como pessoas, independente se você busca uma posição baseada na sua fé, na sua vida espiritual, independente se você acredite ou não, como eu, que a sabedoria parte do princípio espiritual, é impossível para você, como pessoa, seja homem ou seja mulher, conseguir evoluir se você não tiver o conceito da sabedoria como seu alvo. A sabedoria, ela simplesmente anda por aí, o tempo inteiro. Você escuta isso de uma criança. Uma criança pode te dar uma pílula de sabedoria. Uma Wise Pill, que é o nome do canal. E de fato, essa Wise Pill, essa pílula de sabedoria, ela simplesmente vem em doses homeopáticas na maior parte do tempo. Mas os ouvidos estão fechados, né? Pelo menos da maioria. Então, se você for parar para pensar, não é muito óbvio para muitas pessoas que as consequências das coisas que acontecem em nossa vida, 100% delas partem do princípio da insensatez que nós temos dentro de nós. Veja, a insensatez nos leva a não pensar e medir as consequências de nossas ações. Ela nos leva a não enxergar a responsabilidade dos nossos atos. Qualquer coisa que aconteça na sua vida que tenha a possibilidade de você intervir é de sua responsabilidade. E quem é que cresceu ouvindo isso, não é mesmo? Poucas pessoas. No mundo de hoje, onde tudo é fictício, tudo é falacioso, né? Não existe
uma base argumentativa para nada. São apenas falácias, shamings e qualquer coisa do tipo para desmerecer qualquer pensamento que alguém venha ter que seja útil, agradável, que possa acrescentar na vida do outro. Essa pessoa automaticamente ela não tem espaço, ela não tem relevância. Você vive dias onde você não tem certeza de mais nada. Você não tem certeza se a pessoa com quem você se relaciona, ela vai estar na sua vida daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, etc. Você não tem certeza se seu filho, quando crescer, vai usar o conhecimento que você passou, mesmo que seja pouco. Pois a influência do mundo, ela não para, ela age o tempo inteiro. Isso me remete a uma parábola da qual eu vi em uma palestra há muitos anos atrás, que revisitava também o Jardim do Éden. Talvez eu faça um vídeo sobre isso mais para frente. Mas a questão é que, desde o princípio, homem e mulher, eles não foram criados perfeitos. Foi prometido a imortalidade, não a divindade, não o ser supremo. Então, a cobra, no caso a serpente, cuja representação espiritual está no inimigo de nossas almas, Hassatã, ele sabia muito bem que não havia perfeição em nós, embora houvesse imortalidade. E o fato de termos sido criados sem o conhecimento do bem e do mal não impedia o ser humano de ser tentado. Mas existe uma dinâmica muito interessante nesse raciocínio. Por que Hassatã foi tentar a mulher? Você já parou para pensar nisso? A mulher, em 1 Pedro capítulo 2, ela é citada como o vaso mais fraco. O vaso mais fraco para muita gente é entendido apenas como se fosse no conceito de força, no conceito de músculos, energia, disposição, etc. Não, meu amigo. A mulher ela foi feita para estar dentro de uma autoridade, dentro de um conceito de autoridade. Isso é uma mulher sábia. A mulher sábia, ela entende que ela não tem a capacidade e a dimensão para entender a complexidade por inteiro da própria vida e nem do próprio mundo espiritual. Ah, então você está querendo dizer que a mulher é uma criança, é um ser infantil? Isso é misoginia? Isso é uma coisa bem radical? Bom, depende do seu ponto de vista, eu não estou usando nem as minhas palavras, estou usando as escrituras. Uma coisa que é muito certa, quando você for ler em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 11, você vai ver que Paulo diz a Timóteo: a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. O que era estar sujeito? Estar sujeito é estar realmente disposto a receber. Veja, a figura feminina e a figura masculina são polos diferentes, foram criados com propósitos diferentes. Aquele que é passivo não comanda, não governa. E é por isso que há tantos conflitos hoje em dia. O fato de você não entender o polo em que você vive, quer seja homem, quer seja mulher, te remete a você tomar atitudes que estão no outro polo. E isso tem muito a ver também com todo o instinto da nossa natureza depois que conhecemos o bem e o mal. Veja, se você não quiser dar luz a entendimento da palavra das Escrituras e você acha que isso é perda de tempo, então vamos usar um conceito biológico, porque talvez assim te satisfaça. Se a mulher, ela em nenhum momento da história humana, e aqui eu estou falando exclusivamente da biologia, ela foi responsável pela provisão, pelo sustento, pela manutenção, pela criação da sociedade, pelo amor, pela dedicação sacrificial ao ponto de dar a sua própria vida ao parceiro. Isso é uma coisa que em raríssimas ocasiões aconteceu na história, de mulheres se sacrificarem pelo seu homem. E é por isso que a gente não pode tomar como uma regra. Esse conceito todo, essa parte da biologia, ela é inerente. Uma outra palavrinha bem difícil para muita gente, mas significa que faz parte da sua essência. Você já nasce com isso. Homens e mulheres já nascem com características diferentes.
Embora a insensatez pode vir a ocorrer dos dois lados, ela também ocorre de forma diferente. Veja, a insensatez da mulher, quando você pega essa passagem de Provérbios, que é os olhos do insensato estão nas extremidades da terra, é exatamente aquilo que a pessoa não tem. Ela busca o tempo inteiro ter mais, ela não se sente completa, ela busca satisfazer um vazio que é inerente dela. Veja, se você acredita como eu nas Escrituras e tem uma fé definida e sólida, você vai entender que o Criador, quando nos fez, colocou algumas coisas, algumas características que nós só poderíamos encontrar na sua palavra e na sua essência, na nossa vida espiritual. Porque, como eu já disse em outros vídeos, a nossa vida é uma vida espiritual contemplando uma passagem carnal. Então a tua carne sempre vai ter uma ausência de alguma coisa. Para a mulher, revisitando o Jardim do Éden, ela foi tentada justamente porque a serpente entendia a questão do elo mais frágil, do vaso mais frágil. A mulher, ela tinha por natureza a não compreender que ela só havia recebido tudo do bom e do melhor do Criador. Eles não tinham necessidade de caçar, tinham tudo à sua disposição, o homem governava os animais, tudo estava à disposição deles, tudo, absolutamente tudo. Eles poderiam viver aquela vida que o Criador projetou para nós de uma maneira plena e satisfatória infinitamente, porque a imortalidade foi o que o Criador deu para eles. Mas a mulher, e aqui eu volto a tratar do conceito da hipergamia, que eu vou abordar melhor num outro vídeo, a mulher no conceito da hipergamia não tem a ver só com a figura masculina. A hipergamia, ela tem a ver com a busca de coisas maiores, de completude. A mulher sempre está buscando mais. Isso é uma característica feminina. Claro, volto a dizer, existem algumas mulheres que fogem dessa regra biológica da hipergamia. Algumas até não sabem usar direito essa hipergamia. Mas numa regra geral é o que acontece. E aqui nós voltamos a falar, a sabedoria trata de coisas naturais, de coisas que são regras. As exceções, embora existam, elas não merecem o destaque porque naturalmente elas são o oposto do que estamos falando. Então falamos para a maioria e não para a minoria, a fim de que não haja ofendidos aqui. Então, para resumir toda essa questão da insensatez, o nosso alvo deve ser a sabedoria. E a sabedoria é como meu avô dizia, não importa o que você sabe, o que importa é o que você faz com o que você sabe. O que você sabe da sua vida? Você sabe qual é o seu papel? Você sabe qual é o lugar que você deve estar? Se você sabe e você não faz, então você é negligente. Se você não sabe e não faz, você é um insensato. E a insensatez vai te custar muito caro, quer seja nessa vida, quer seja na próxima. Não deixe de atentar para o fato de que você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. A nossa vida ela é individual, embora nós tenhamos que viver em sociedade com outras pessoas. E o que realmente vai contar não é o que você faz apenas para você, é o que você faz para todo o seu entorno. E essa era a divagação de hoje. Até um próximo vídeo.